Então, nós vamos falar sobre os 144 mil. A gente já falou sobre ele no Apocalipse 7, mas no capítulo 14 ele aparece de novo aí. E aí a gente dá no 14, ele traz algumas características desse grupo de pessoas, quem são e qual o papel deles durante a grande tribulação. Ah, olhei, verso 1 aí, de 14, 1, olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, ou seja, de Jesus e em nome de Deus, né? Jesus e Yahvé. Quando a gente fala de cordeiro, a gente viu lá, vamos lá em 1 Coríntios 1:30, a gente já sabe que o cordeiro é o Senhor Jesus, que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que é o mais importante, né? Morrer, muitos morrem, mas ressuscitar só pela graça do dom de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e a redenção dos nossos pecados, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus. Ainda Romanos 3:24, a gente vai lá em Romanos 3:24, a graça que Deus nos dá da salvação vem por intermédio do Cordeiro que foi morto e ressuscitou, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Qual a graça? A ressurreição em Cristo, mediante a redenção que há em Cristo. A redenção do quê? Dos nossos pecados. Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, sangue de morte, morte na cruz, como propiciação, como pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ou seja, quando ele fala impunes, é que até Jesus, é, é, depois da morte de Jesus, os pecados anteriores e o pecado futuro, quando a pessoa encontra o Senhor Jesus, eles são, né, comprados pelo sangue de Cristo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ou seja, agora, senão, quem nasce agora, Jesus ressuscitou há 2.000 anos atrás, né, esse sangue, ele tanto compra o passado como o futuro, né, futuro de Jesus, né, durante a terra, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Então, todos nós somos lavados, remidos por esse Cordeiro, como diz Apocalipse 14:1 aí. E aí, voltando para Apocalipse 14:1, ele fala lá sobre o Monte Sião. É, isso aí, qual que é? O Monte Sião, a terra de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus nasceu. Miqueias, vamos lá para Miqueias capítulo 4, 6 e 8. Miqueias 4, o verso 6 a 8, né, falando sobre o Monte Sião. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. A falar do povo de Israel. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, ou seja, a diáspora de Israel, de onde, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Amém. Deus traz isso. Então, voltando lá, Apocalipse 14:1, a gente já tem aí o Cordeiro e, né, a, o Monte Sião. Uma coisa legal ali, que quando a gente falou em Apocalipse 7, faltava uma tribo.
a tribo de Dan, né? Dan foi uma tribo bem interessante, porque ela aparece em Levíticos 24, nós não vamos ler, mas ela sempre estava envolvida com idolatria. Aparece lá em Juízes, a questão do levita e a sua concubina, né, que aí é esquartejada. Dan sempre estava envolvida uns negócios bem esquisitos de sodomia, de idolatria. Aparece em 1 Reis 12, também 28, 29. Nós não vamos nem ler esses textos aí, porque a gente tratou deles em Apocalipse 7. Mas eu gostaria de ler Salmos 2,6 ainda. São Salmos capítulo 2, verso 6. Salmos 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte de Sião, a saber, o Senhor Jesus. Apocalipse 14:2. Então a gente já tem aí, né, Apocalipse 14:2. A gente volta lá. Só ainda no verso 1, quando ele fala que esses 144 mil tem na fonte, né, na sua testa aí, e tendo nas fontes escrito o seu nome, a saber, o nome de Yahvé e Yeshua, o nome de Jesus. Tanto um como todos eles têm esse selo, o selo da graça de Deus. Esse selo é dado por intermédio da salvação. O verso 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange na sua harpa. Além de ser uma voz forte, era uma voz que entoava não só a força, mas a segurança e o conforto. A palavra de Deus é assim, né? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, o verso 3, e aí continua, dos anciãos, né? E aí, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E então, quando eles chegam no céu, eles chegam louvando um cântico, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender esse cântico que estava sendo entoado ali, senão os 144 mil. Essa separação, né, de santidade, Deus trouxe a esses 144 mil é, algo muito legal, porque eles são um povo separado, um povo escolhido. O cântico a gente vai saber, aí tem muita gente que fala um monte de coisa, mas tem a ver com essa questão da santidade, tem a ver com a questão da pureza. Então, como que a gente entende isso? Olha o verso 4 aí. É, a, só Romanos, vamos lá para Romanos 3, 24, 25, ainda o verso 3. Todos nós fomos comprados por esse sangue. E é importante, Romanos 3, 24, a gente tem isso mesmo, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, né, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tem em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele. E aí ele continua, né, aí de Romanos, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esse texto tem que estar gravado aí, porque é o selo que a gente vê aqui em Apocalipse. Voltando lá, né, para Apocalipse 14:4, antes, vamos ler 1 Coríntios 7:32, desculpa.
Então vamos lá. 7, 32 e 33. Então, olha só. O verso 4 de 14:1, só para deixar em mim. São esses que não se macularam como mulheres, porque são castos. Ou seja, esses 144 dá a entender que são homens, 144 mil homens, 12 de cada tribo, com exceção da tribo de Dan, que ela não aparece nesses 144 mil, né? E aí aparece José, interessante, ele tira Dan e põe José, né? E José aparece com os dois filhos dele, então aparece três tribos, e Dan ele perdeu, né? Aí tem muita coisa que fala porque ele perdeu, mas também isso tudo é suposições, né? Ninguém tem certeza por que que Dan não aparece ali, a tribo de Dan. Só que esses 144 mil, que lá não era muito claro, aí agora ele começa a tomar forma, né? Esses 144 mil eram homens e eram virgens, né? Eram castos. O que acontece aí? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 32, diz o que realmente o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, que não é o quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo, como o espírito, a que se casou. Aí ele continua, né? Continuando aí o verso 34. A casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar o marido. Ou seja, o que que a gente entende aí? Quando a pessoa é solteira, ela está livre, ela pode buscar a Deus, fazer a obra do Senhor, ir e vir à vontade. Quando ela é casada, seja homem ou mulher, lógico que ela tem limitações. E aí ela fica dividida, porque ela gostaria de fazer algo para Deus, mas ela precisa também cuidar da casa dela. Não que isso seja um problema, entenda isso. Mas tem que ter sabedoria. Por quê? Porque o coração da pessoa e Deus não se incomoda em dividir no casamento o coração dele é a exclusividade de Deus, vamos dizer assim. Ele abre mão da 100% Deus para você viver 50% Deus e 50% da família. Lembrando que Deus vai estar em tudo que a gente faz. Então, quando ele coloca, voltando lá para Apocalipse 14:4, agora vamos lá, por que que Paulo, João, quando escreve Apocalipse, isso ele só relata o que ele viu. Então, são esses que não se macularam com mulheres, ou seja, eles eram castos, não como eunuco, mas eu acredito que eles optaram por serem castos, virgens. Nunca tiveram intimidade ou relação com nenhuma mulher, assim como foi Elias. Elias também era casto, Eliseu também era, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, que a gente já viu que é Jesus, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E isso é bem legal porque agora, né, eles são primícias, né? Eles são aquilo que foi guardado, retirado para Deus. Continuando aí, e não se achou mentira na sua boca, era um povo que não mentia, olha que maravilha, e não tem mácula, não tem
mancha, não tem cicatriz, não tem nada que desabone esse grupo aí. Então, esses 144.000 aí, vamos para Tiago, Mateus 19:12 primeiro, vamos para Mateus 19:12. Mateus 19:12. E aí Jesus também vai falar isso, que eles perguntaram, aí vai falar a questão dos anjos, não os casos, porque há eunucos de nascença e há outros que os homens fizeram tais, né? Então a pessoa ela tinha uma disfunção hormonal e virou eunuco, naturalmente. E os homens que se fizeram tais, ou seja, foram decepados lá e se fizeram eunucos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, dos céus. Quem é apto para admitir, admita. E isso é bem legal, porque esses 144.000 são esses, aptos para admitir que eles queriam não casar. E não só não casar, eles optaram por viver casto. Não é que eles não tinham, é, talvez, desejo, mas eles optaram e domínio próprio, como diz Gálatas capítulo 5. Falou, não, não quero, não é para mim, e eu vou ter essa vida assim. Jesus foi um homem casto, né? Alguns discípulos também, com exceção de Pedro, os outros 11, a Bíblia não fala sobre casamento. O único que fala que era casado era Pedro, né? Nenhum outro, e depois se tornaram mártires. Paulo ainda até hoje tem dúvidas sobre se ele era casto ou viúvo, mas também seguir essa linha aí. Tiago capítulo 1:18, vamos lá para Tiago 1:18, voltando lá, Tiago capítulo 1, verso 18. Tiago 1:18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como ele, primícias da sua criatura. Ou seja, isso é bem legal, porque depois da ressurreição de Cristo, nós somos a primícia. Quem que é a primícia? A igreja de Jesus. Lembre que nós falamos nas 70 semanas de Daniel, nós estamos no intervalo entre a penúltima e a última semana de Daniel. Então, assim, a última semana de Daniel é a grande tribulação, mas nós somos a primícia de Deus, porque nós somos a igreja, e a igreja não participa da tribulação, porque é a noiva. A noiva não precisa guerrear, o noivo guerreia por ela. Isso é bem legal. Então vamos lá, Salmos 3:13 agora. Depois a gente lê Judas 24. Salmo, Sofanias, desculpa. Sofanias 3, verso 13. Sofanias 3, verso 13. Então, o verso 13, ele vai. Isso. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. Iniquidade é você repetir um pecado sempre. Nem proferirão mentiras, falando dos 144.000. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, dar-te-ão, e não haverá quem os espante. Nossa, lindo isso aí, né? Então vamos lá para Judas 24 agora. Judas, verso 24. Então, essa questão da verdade, né? Não se achou mentira na boca dos 144.000. E aí o verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, esse é o nosso Deus. E para vos apresentar com exultação, imaculados, ou seja, sem mancha, sem mácula, diante da sua glória. Amém. Esse é Jesus. Voltando para Apocalipse 14:6, vamos lá. Apocalipse 14, verso 6. Agora a gente vai falar sobre o evangelho da graça aí. Então, ó, vi outro anjo voando. Então, lá no céu, a única coisa
que João ia ver era anjo voando, né? Isso é fato. Ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a saber, eu e você. E cada nação, tribo e língua e povo, né? Então, todos isso aí tem o evangelho da graça aí. O verso 7 dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, não tem que escapar. Lembrando que os 144 mil, ele surge lá atrás, né? No início da grande tribulação, e aí eles são martirizados durante a grande tribulação, né? Eles vão sendo mortos, infelizmente, porque eles estão pregando Jesus, aquilo que nós falamos. Se é uma coisa certa, vai ser a morte na grande tribulação. A vitória de Cristo ele já é certa, a gente nem precisa falar. Mas durante esses 7 anos, aqueles que foram se convertendo, muitos vão morrer. Vai ter um remanescente, que aí a gente vai ver questão do galardão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles também. E aí, continuando aí, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Ou seja, o Senhor Jesus. Todos eles aí é, devem adorar. E aí ele continua, seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro dizendo, então, nós temos aí, são 7 sinais que falam durante a grande tribulação, nesse momento aí, lembrando que nesse momento tem as aberturas do selo, então ele começa a explicar alguns eventos que a gente já viu, né? Vai colocando, e porque a gente tem que lembrar que João ele ia e ele via do céu o que acontecia na terra, e ele via da terra o que acontecia no céu, ou estava no céu, via o que acontecia lá, e descia na terra, via o que acontecia aqui. Ou estava só no céu e via tudo, não dá para saber. O fato é que imagine você vendo muitas ações e você começa a escrever, né? Assim, gente, João teve uma capacidade divina, porque para você relatar tudo que estava acontecendo em detalhes, só o Espírito Santo, né? Para ele conseguir colocar essa ordem cronológica e entender aquilo que estava acontecendo. E aí seguiu esse outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, aí volta lá os adoradores da besta. Então, os 144 mil agora saem, né? E todos que deveriam adorar a Deus, agora vêm os adoradores da besta. Falando sobre os adoradores de Deus. Seguiu-se este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, e a sua imagem recebe a sua marca, a saber, 666. Ah, existem vários cálculos, né? Quando você 666. Quando você calcula o hebraico quanto o grego, as letras, né? Tem uma gemátria que eles chamam no hebraico, que é um cálculo das letras, e aí dá esse número aí, que a gente já viu, né? O 6 é o número do homem aí, 666, é porque é algo que e daria o Império Romano, as datas, né? O período aí do Império Romano. E isso deve voltar à Europa, o anticristo, a gente já falou isso, deve vir ali da Europa, ali, em função, lógico, da organização geopolítica aí, a saber que tem os chifres aí, que ele vai derrubar aí, né? O chifre pequeno vai derrubar outros trens aí. A gente já tem mais ou menos a ideia aí, outros dois, que aí vão se rebelar, né? Outros dois, e aí, mas isso a gente citou lá, vamos esperar para ver, né? Mas deve estar ali entre nossos amigos ali, né?
Estados Unidos, Rússia e China. O negócio deve se envolver nesse aí. E aí depois deve ter uma quebra de aliança, tudo a gente os apoiadores. Então, olha só, também seguiu-se esse outro ano, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte, eu sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Então, o vinho sempre trazia a ideia de alegria, de renovo, né? A própria Provérbios 31, a mãe de Lemuel, fala para dar vinho para os amargurados de coração. E ela fala que o vinho não era bebida, né? Não deu vinho à sua vida. Estou aqui para julgar quem bebe, quem não bebe, não é essa a questão, né? Mas ele tinha essa referência aí da pessoa beber e ela perdeu um pouco a razão, né? Hoje a gente já sabe que a quantidade de teor alcoólico no sangue acaba tirando as habilidades da pessoa de dirigir, tornando tudo mais lento o pensamento. É como se ela tivesse anestesiado. Era muito usado na antiguidade em cirurgias, porque às vezes tinha alguma coisa, né, para fazer e eles precisavam anestesiar esse indivíduo. Também esse beberá o vinho da sua cólera, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Lembrando que quando Jesus morreu, a gente viu que ele tomou uma bebida misturada, né? Era algo que não era puro. Dessa vez, o que vem de Deus é puro e o julgamento é selado. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Assim como foi a praga do Egito, que o povo de Israel estava livre das pragas, essa população aí ela acaba sendo perseguida lá. A gente já viu que vai levantar uma besta lá que vai sair do abismo, né? Tipo o cavalo com escorpião, que vai picar eles. Eles vão tentar fugir da morte, não vai morrer, mas tem essa questão aí que eles vão ser perseguidos, atormentados durante a grande tribulação. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então ali vai ser um grande tormento. Por quê? Porque essa população, infelizmente, por uma questão às vezes de necessidade de alimento, de médicos, tudo. Imagine, pessoa na grande tribulação, o que mais vai ter é terremoto, maremoto, é, saraiva caindo do céu, o que vai ter é gente ferida. E vai chegar uma hora que o cara vai falar, ó, se você quiser fazer parte do SUS, tem que ter a marquinha da besta. Se você quiser comprar no mercado, tem que ter a marca da besta. Então, assim, como nós já falamos ontem, vai ser bem uma época bem difícil. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, alguém vai vencer. Nós, lembrando, nós não estamos aqui, nós somos a noiva, a igreja. Mas quem ficar, quem se converter durante a grande tribulação, vai ter gente que vai se converter, vai ter gente que não foi arrebatado e, e vai, sei lá, alguma coisa, porque vai ter 144 mil e os caras vai surgir, não foram arrebatados, surgiram, as duas testemunhas vão aparecer também, entre outros vão se converter e vai ter aí um grupo que eu acredito que não seja pequeno também, assim, lembrando que a gente fez o cálculo da morte aí da Terra, então vai sobrar morre um terço aqui, morre um terço de cá. Se hoje nós somos 8 bilhões, deve, durante a grande tribulação, no meu entender,
deve chegar aí a uns 2 bilhões, um pouquinho, quase 3 bilhões, a população mundial. Então, assim, é, vai ter muito lugar para se esconder, vamos dizer assim. Não sei, é, qual vai ser? Vai ser tipo uns quilombos, que esses cristãos, no sentido de fugir de algum lugar e fazer algumas comunidades onde, pela graça de Deus, não é que o anticristo não vai ter tecnologia ele vai ter para muita coisa, mas ele não vai conseguir enxergar como foi na época de Moisés, que o faraó não entendeu que Moisés estava na casa dele, ele mandou matar todos os meninos, e quando foi Herodes, na época de Jesus, que Jesus foi para o Egito e ele nem percebeu, quando viu, já tinha ido, certo? Aí amanhã a gente continua, ainda falando aí sobre, né, esses adoradores da besta, mas tem outras coisas que a gente vai ver, tá bom? Ó, Pai, eu quero agradecer por essa manhã, pelo que o Senhor tem nos ensinado, e tudo isso que a gente tem visto nos incomode e nos leve a pregar o Evangelho de Jesus. Sabemos que o tempo é curto, a nossa estadia aqui na Terra também é próximo ao nosso fim. Que teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, agora a ser mais intencionais na pregação do Evangelho e no testemunho da graça. No nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela honra de estarmos juntos aí. Que Deus nos abençoe muito nesse dia ensolarado de verão aí.